E aí, viventes, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Bruno Comenta. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que realmente me enche muito o saco. Como vocês sabem, no último domingo, dia 12 agora, teve uma manifestação de novo contra o governo federal, em sua maioria pedindo o impeachment da presidente Dilma. Ele não foi tão grande quanto a manifestação lá do dia 15, que foi uma manifestação que levou muita gente para a rua. Essa foi um pouco menos gente, não sei muito bem porquê. Talvez um dado do Datafolha explique um pouco, que a maioria das pessoas quer o impeachment da Dilma, mas acha que essa mesma maioria também acha que não vai haver esse impeachment. Então, quando você tem uma demanda que as pessoas sabem que ela é impossível dela ser conseguida, esses movimentos tendem a diminuir muito. Bom, o meu tema principal aqui não é essas manifestações. Eu acho que tirar a legitimidade dessas manifestações, falar que é elite branca, que são os coxinhas, que é o pessoal que não votou na Dilma, eu acho isso um reducionismo semântico desse evento e desse fenômeno muito pequeno. Eu acho que essas manifestações todas, elas são reflexo de uma grande crise de representatividade que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O que eu queria falar é que se repetiu mais uma vez cartazes e grupos organizados pedindo a volta da ditadura militar. Agora eles não falam em volta da ditadura, eles falam de intervenção militar, intervenção constitucional, a restauração da ordem, evitar uma guerra civil. A pessoa precisa ser muito ignorante e não conhecer a história do país e a dinâmica política como um todo para pedir de volta a ditadura militar. Eu acho isso de uma imbecilidade tão grande, mas tão grande, que eu tenho pena dessas pessoas. É um sentimento digno de pena. Eu não gosto de sentir pena das pessoas. Acho que é um sentimento que ele é ruim, tanto para quem tem como quem recebe esse sentimento, mas eu tenho pena dessas pessoas. Bom, por quê? Por que eu acho isso? Eu acho que o Brasil, a nossa história é uma história muito violenta. Se você pegar a nossa história lá desde a colonização até os dias de hoje, nossa sociedade, nossa história é muito violenta. E você reforçar isso através de um órgão, de um governo que ele é ditatorial, que ele é totalitário, que ele é excludente. Ou seja, quando você tira a democracia e as amarras da democracia para isso, você favorece muito esse sentimento de violência. Violência, aqui eu não digo que é a violência do dia a dia, a violência urbana. O que eu quero dizer com violência é uma violência social. Nós nunca tivemos um rompimento social sério no Brasil. A independência, por exemplo, não foi um rompimento social. Se manteve a ordem social, mais ou menos, mas nunca houve um rompimento. Na República, a mesma coisa. Inclusive, com o final da ditadura, em 85, você não tem esse rompimento. Na verdade, você tem uma troca. O regime militar ele cai de podre. Ele cai porque ele não tinha mais apoio, ninguém mais apoiava, e ele cai de podre. Eu acho que pedir a volta da ditadura é pedir a volta da tortura, é pedir a volta da censura, é pedir... oprimir de novo quem não tem voz. Eu acho que democracia, a grande coisa mágica da democracia é dar voz para quem não tem voz. É fazer ouvir quem nunca é ouvido, ou quem é ouvido pouco. Eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouco quando a gente vai para a rua e marcha do lado de qualquer pessoa que está pedindo uma volta da ditadura ou intervenção militar, ou qualquer nome que eles deem, qualquer coisa que eles peçam para os militares voltarem para o centro do jogo político. Eu acho isso complicado. Não que não possa ter um presidente militar ou um presidente ex-militar. O que não pode ter é uma ditadura, voltar a ter uma ditadura. E eu acho isso de uma mesquinhez, que nem falei, um pouco de analfabetismo político, não conhecer a nossa história profundamente, nem profundamente, só o baixo.
Eu acho que a Comissão da Verdade, por exemplo, que se encerrou ano passado, o resultado dela conseguiu ser ruim para todos os lados. Ruim tanto para quem luta a favor da abertura dos arquivos, mostrar para nós quem eram os torturadores, os crimes, cadê os corpos dos desaparecidos, como de quem é a favor, né, que eles pediam que os dois lados fossem ouvidos. Enfim, eu acho que para coibir um pouco isso, a gente deveria pegar os moldes da Alemanha, por exemplo. A Alemanha, depois do nazismo, ela fez com que qualquer apologia ao nazismo fosse criminalizado. Ou seja, você não pode fabricar, não pode vender, não pode portar, não pode expor nenhum símbolo que for ligado ao nazismo. Você tem movimentos neonazistas na Alemanha que eles são totalmente ilegais, você não tem direito a ser neonazista. Então, claro que eles escamoteiam isso, eles escondem a sua real agenda, principalmente usando o discurso anti-imigrante. Uma Alemanha para os alemães, esse nacionalismo exacerbado. Acho que a gente podia fazer o mesmo aqui no Brasil. Fazer com que qualquer um que fizesse uma apologia a um período tão violento da nossa história fosse, de certa forma, criminalizado. Porque você fazer apologia à violência, você fazer apologia à exclusão, você fazer apologia à tortura, à censura, a falta dos direitos políticos, as faltas dos direitos individuais, as pessoas não tinham direito de reunião. Você, para andar na rua, precisava andar com o seu documento de identidade e com a sua carteira de trabalho. Porque se você não tivesse com a carteira de trabalho, você era vagabundo, você era agitador, era terrorista e era preso. Então, acho que para pensar um pouco, acho que tentar... Essa proposta de criminalizar uma apologia à ditadura militar não é tão absurda assim, se a gente for realmente a fundo. Ela é uma coisa que é meio lógica, ela poderia acontecer a qualquer momento e deveria... Eu acho que, claro que com esse congresso que está aí, esse congresso ele é um congresso mais conservador desde o nosso golpe, né? Me recuso a chamar 64 de revolução, acho que quem chama de revolução precisa rever o conceito do que é uma revolução. Desde o golpe de 64, a gente tem o congresso mais reacionário e mais conservador da história. Então acho que... E tem pessoas nesse congresso que são a favor, provavelmente são a favor de voltar à ditadura, ou que os militares, tudo que eles fizeram está certo, que o período da ditadura foi um período maravilhoso para tudo, para a economia, para a sociedade, para a política. Então acho que vai ser um pouco provável que isso ocorra nessa legislatura. Mas acho que a sociedade deveria com certeza se mobilizar para isso. Acho que a gente tem uma força tão grande quando a gente se une e faz nossa voz ser ouvida e sei lá, eu acho que é importante a gente parar para pensar nisso, certo? Esse aqui foi um pensamento, acho que foi mais um comentário sobre essas manifestações. Espero que tenha conseguido passar minha mensagem de forma clara. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha aqui embaixo, de compartilhar nas redes sociais de vocês. E acho que era isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo.